Você já ouviu alguém dizer assim: espírito é coisa de gente religiosa, espírito é imaginação. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quando você fica calmo, quando você consegue pensar antes de brigar, quando você sente vontade de ajudar alguém, isso é fantasia? Não. Isso é o seu corpo funcionando de um jeito melhor. Seu cérebro é uma máquina viva. Ele pode funcionar de dois jeitos: ou no modo medo, raiva, impulso, ataque, defesa, ou no modo calma, atenção, consciência, equilíbrio. Quando ele funciona nesse segundo modo, as pessoas chamaram isso durante milhares de anos de espírito. Mas hoje a gente sabe uma coisa importante. Isso acontece porque seu cérebro libera substâncias. Ele cria conexões. Ele se organiza melhor por dentro. Ou seja, o espírito não é fantasia, é biologia. Pensa assim: se você não dorme direito, você fica irritado. Se você só come besteira, seu corpo adoece. Se você vive só brigando, seu cérebro entra em caos. Tudo isso é corpo, tudo isso é biologia. Então por que a gente acha que equilíbrio, paz e consciência não são? O que os textos antigos chamavam de espírito, hoje a ciência chama de equilíbrio do cérebro, integração das emoções, consciência ativa, autocontrole, clareza mental. É o mesmo fenômeno com outro nome. Vou explicar de um jeito bem simples. Quando você reage sem pensar, é como se seu cérebro estivesse em curto-circuito. Quando você para, respira e escolhe o que fazer, seu cérebro está funcionando melhor. Isso é espírito, não como coisa mística, mas como estado interno de organização. Por isso Jesus dizia: o reino está dentro de vocês. Não é um lugar no céu, é um estado da mente, é um jeito do cérebro funcionar. Quando você vive só no medo, você vive no caos. Quando você aprende a integrar emoção e razão, você vive no espírito. E isso não acontece por milagre, acontece por treino, por tempo, por amadurecimento. Agora talvez alguém pergunte: mas e o espírito das trevas? E o espírito do mal? E o espírito da luz? Aqui é importante entender uma coisa muito simples. Espírito não é bom nem mal. Espírito não é luz nem trevas. Espírito não é valor moral. Espírito é só uma coisa: integração interna. Quando emoção e razão trabalham juntas, quando o cérebro está organizado, quando a pessoa não é escrava do medo nem do impulso, isso é espírito. Agora, quando a pessoa vive só na raiva, só no medo, só no ódio, só na confusão interna, isso não é espírito das trevas. Isso é desorganização psíquica. Valores, crenças, bem e mal, certo e errado pertencem ao mundo dos afetos, da cultura, da educação, da história de cada pessoa. Mas espírito não é isso. Espírito não é ser bonzinho. Espírito não é ser religioso. Espírito não é ser perfeito. Espírito é funcionar por dentro de forma integrada. Uma pessoa pode ter valores ruins e mesmo assim ser muito organizada por dentro. Outra pode ter valores bons e viver em completo caos interno. Então não confunda. Valores são uma coisa, espírito é outra. Espírito é biologia. Valores são afetos e aprendizado. Quando os textos antigos falam em luz e trevas, eles estão descrevendo estados internos, organização e desorganização da mente. Nada de demônio externo, nada de entidade invisível. É funcionamento humano. Então guarda essa frase. Espírito é quando o cérebro aprende a funcionar sem ser escravo do medo. Espírito é quando o corpo entra em equilíbrio. Espírito é integração. Nada disso é fantasia. Tudo isso é biologia. Talvez o maior erro da humanidade foi transformar isso em religião em vez de ensinar como funcionamento humano. Porque se a gente entendesse isso desde criança, teríamos menos brigas, menos fanatismo, menos medo, menos ódio, menos confusão. Por isso este canal existe. Não para falar de crença, mas para falar de consciência. Não para discutir religião, mas para entender como a mente humana funciona. E se você quer entender isso melhor, se quer aprender como a mente funciona, como o ser humano pode sair do medo e viver com mais consciência, eu deixo 2 convites para você. Um é o nosso site. Lá tem textos, explicações e todo o projeto da Trilogia da Consciência. O outro é o canal no YouTube, onde tem os vídeos completos explicando tudo isso com calma. Os links vão ficar aqui nos comentários, fixados para você acessar depois. É só clicar quando terminar este vídeo, porque aqui a gente não fala de crença. A gente fala de funcionamento humano. E lembra sempre, o espírito não é fantasia.
é biologia. Até o próximo vídeo.